Eu tenho vivido um tempo assim, atípico, diferente na minha vida. Eu sou filho único, o meu pai faleceu, já tem uns 10 anos, perdi meu pai. Meu pai era alcoólatra, graças a Deus ele aceitou Jesus no finalzinho da vida dele. E agora eu cuido da minha mãe. Ela está com 91 anos e eu cuido dela e vou cuidar até quando for necessário. E com muito carinho ensino meus filhos que a gente tem que fazer tudo pela vovó. Se tiver de tirar da nossa casa, nós vamos tirar da nossa casa para dar para ela. Então a gente tem vivido um tempo assim bem diferente, porque teve um dia, ela teve um AVC no final do ano passado, e quando foi agora, umas 3 semanas atrás, ela teve uma parada cardíaca, e aí tinha pessoas perto dela que fez massagem, e ela voltou, e Deus permitiu que ela ficasse mais um pouquinho com a gente. E a gente está confiando no Senhor, crendo no Senhor, que Ele tem o melhor para ela. Interessante que esses dias eu estava lá com ela, fiquei um pouquinho perto dela, sempre estou perto, mas nesse dia eu estava mais perto, conversando, querendo saber como é que ela estava, e tinha uma moça que cuida dela lá, que ela mora numa casa de repouso, porque na minha casa não tem condição de cuidar, porque tem que ter um banheiro apropriado para entrar com cadeira de roda, para dar banho, e a gente tem que dar o melhor para ela, e ela está sentindo muita dor. Quando a gente pega, ela sente muita dor, muitas dores. Então tem que ter uma coisa bem apropriada para ela. E aí, a moça que cuida está fazendo carinho no pé dela, assim, e eu do lado dela, conversando com ela, ela escuta pouquinho. E ela virou para aquela senhora e falou assim, para aquela moça que cuida dela, virou para ela e falou assim: você é muito boazinha para mim. Você cuida de mim, você é muito boazinha. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Você precisa aceitar Jesus. Ainda existe um plano. Quando eu falei para você que tem um plano, sabe, de Deus para a nossa vida, por mais que a gente pense que a gente foi esquecido, eu duvido que não tem uma pessoa aqui que já pensou assim: acho que Jesus esqueceu de mim. Eu confesso para você, eu não posso mentir para você e não sou melhor do que ninguém. Tem dia que eu pensei, uns dias para trás, eu pensei nisso. Falei assim: será que o Senhor esqueceu de mim? E eu canto tanto que Ele nunca esquece, que Ele está o tempo inteiro de braços abertos. Eu canto tanto, já cantei tanta música. Eu acho que eu já gravei umas 360 músicas. Já gravei no disco dos outros, no disco de um monte de gente. E já devo ter cantado muito isso. E eu falei isso esses dias. Acho que Ele esqueceu de mim. E é interessante, gente, que logo depois a gente... claramente a gente vê que Ele nunca esquece da gente. Justamente nessa semana que eu pensei isso, foi quando a minha mãe teve um ataque cardíaco, teve a parada, né, cardíaca, e logo depois eu estava longe, e eu, no meio do caminho, quando eu estava vindo, eu não estava viajando, graças a Deus que eu não estava viajando, e aí eu fui para lá, no meio do caminho, uma pessoa falou: pode vir tranquilo, que nós já fizemos massagem nela e ela voltou. Como que Ele esquece da gente desse jeito? Se um milagre acontece desse jeito? Como que a gente anda para lá e para cá, vai para aqui, vai para lá, todo mundo sabe como as coisas estão tão ruins, tão perigosas na rua, e a gente vai e volta. Quem que é o nosso protetor? Quem é o nosso socorro? Quem é a nossa força? Quem é o nosso escudo? É quem cuida da gente. Eu tenho feito questão de cantar essa música, Deus cuida de mim,
Porque essa música, quando a gente canta, a música tem um poder muito forte de falar com a gente e de deixar as coisas mais claras para a gente. Isso é ciência. Isso é ciência, isso não é conversa. Não é conversa de pastor, não é conversa de cantor, não é nada, é ciência. A música, ela te dá uma facilidade maior para você assimilar as coisas. E eu tenho feito, assim, muita questão, sabe, gente, de cantar essa música e dizer, Deus cuida de mim. E de falar para as pessoas, Deus cuida de você. E eu falo assim, se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama. Eu saio do cenário, eu saio da primeira pessoa e fico falando na segunda pessoa. Eu sei que existe alguém que te ama. Ele quer te dar a mão. É muito simples, né? Uma palavra simples, é uma frase simples, que às vezes a pessoa fica querendo buscar umas palavras que ninguém entende para poder falar, para poder ensinar as pessoas e mostrar o caminho. E uma palavra simples, que é o que a gente precisa para esses dias que a gente está vivendo. Um dia de tanta angústia, um tempo de tanta decepção, um tempo de tanta falta de esperança. Aonde você pega para ouvir o jornal? Eu não aguento mais assistir jornal. Eu confesso para você que eu sempre gostava de assistir o último jornal. Todo mundo ia dormir, todo mundo já tinha assistido futebol, todo mundo já tinha assistido tudo. E aí agora estou tranquilo, vou assistir. Aí minha esposa um dia chegou na sala e eu estava lá na sala esperando começar o jornal. Ela falou assim, você está fazendo o que aí? Não, vai começar o jornal. De novo? A mesma coisa? Ele vai falar a mesma coisa. Só vai mudar o nome do homem que foi preso. Só notícia ruim. Você passou o dia inteiro correndo para lá e para cá. E agora vai escutar notícia ruim para dormir? Aí você quer dormir como? Aí eu falo assim, tomar banho. Sabe? Malcriado. A gente é malcriado. A gente não gosta de ouvir ninguém falando a verdade pra gente. A verdade é essa. Não aguento mais ouvir isso. Porque a gente passa o dia inteiro. Quando chega de noite, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter coisas boas pra gente. A gente tem que ouvir boas novas. Que amanhã nós vamos dormir, a gente vai ter um sono maravilhoso. Nós vamos dormir e nós vamos acordar. Se a gente dormiu triste, a alegria do Senhor é a nossa força. E de manhã vem a nossa alegria, porque assim diz a palavra de Deus. E a gente tem que crer no que a palavra diz, porque nós não somos o que eles dizem, nós não somos o que a notícia diz, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E a gente tem que dormir desse jeito, a gente tem que aprender, a gente tem que mudar o nosso jeito de ser, nós temos que nos reeducar, porque as coisas mudaram, tudo mudou, tudo muito rápido. E nós temos que nos reeducar. A galera que está chegando agora está pegando boi, está todo mundo com a cabeça fresquinha, para pegar toda essa mudança. Para a gente é difícil entender certas coisas, para a gente pegar um computador, pegar aplicativo, ter que aprender, ter que estudar. O sangue de Jesus tem poder, a gente só fala isso, mas o sangue de Jesus tem poder, mas tem que estudar. A gente tem que tomar vergonha. Para a gente poder andar e poder seguir, para a gente caminhar, porque ainda existe um plano de Deus para a nossa vida e a gente não pode ficar na beira da estrada. Mesmo que esse amenzinho que vocês estão dando, eu acredito nisso que eu estou falando. Amém. Nem o pastor puxando o couro aqui, não foi, né? Nem ele puxando a primeira voz. Ô, gente, é brincadeira, porque eu fico o tempo inteiro puxando. Não sei se vocês repararam, quando eu estou cantando, eu fico puxando, porque é muito importante que você cante, que você expresse, que você coloque para fora o teu coração. Que às vezes a gente passa um dia tão cansado, que você chega aqui e fala assim, meu Deus, qual o menino que estava aqui? Ele abriu uma boca que quase que me engoliu. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, tadinho, cara. Depois eu tomei um susto tão grande que eu fui falar com ele e ficou sem graça. Acho que ele foi até embora, não foi? Foi, não, cadê ele, meu Deus do céu? Tá ali, rapaz. Depois eu vou pagar um refrigerante para você. Como é que é o nome dele, hein? Ô, Gustavo, me perdoa, cara. É porque eu tô tão à vontade aqui, porque eu tô em paz. Depois, tem um pãozinho ali que a irmã fez pra gente comer. Eu vou te levar lá, Gustavo, pra você comer um pãozinho lá comigo. Hein? Ele é carioca? Então é meu amigo, flamenguista.
Gente, a gente está vivendo um tempo muito especial. A gente não pode murmurar por esse tempo que a gente está vivendo. É o tempo que o Senhor nos deu para nos fortalecer e fazer a gente mais forte. Nós precisamos ser mais fortes do que nós temos sido e do que nós fomos. Que a gente está vivendo um tempo de desafio e a gente precisa ser forte e corajoso. Você crê nisso? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia com tudo isso que a gente está vivendo, sabe, com tudo isso que a gente está passando, sabe, assim, lá em casa, sabe, com a minha mãe. É ruim, né, a gente ficar pensando nessas coisas assim, mas eu tive que sentar todo mundo na mesa e falar assim: a gente tem que se preparar para a gente cuidar da vovó enquanto ela está viva, mas de uma hora para outra a gente pode ficar sem a vovó. E eu tive que falar, para mim foi muito difícil de falar disso, mas a gente nasce. E eu até li uma coisa interessante. Morrer é melhor do que nascer. Porque quando a gente morre, a gente sabe para onde a gente vai. Quando a gente nasce, a gente não sabe o que a gente vai, o desafio que a gente vai enfrentar. Mas eu sei que o Senhor é minha força. Nós precisamos colocar isso: o Senhor é minha força. O Senhor nos colocou nesse mundo para que a gente faça diferença. Tem pessoas que pegam outro caminho, que pegam outra direção, mas o Senhor está sempre com a validade do plano dele em dia para nós. Você crê nisso? E eu queria ler um texto que a gente não fala muito, que a gente não conversa muito. Está em Abacuque. É um livro meio difícil de ver, mas eu vou falar para você que não é difícil. Se você tiver dificuldade, você abre em Mateus, aí depois você vem andando assim para trás, 2 livros, você chega em Abacuque. Não fique empolgado com esse nome, pelo amor de Deus, porque quando você vem voltando de Mateus, passa os nomes terríveis. Tem um que é mais bacaninha, que é o Ageu. Zacarias também, porque Zacarias é o amigo do Didi, dos Trapalhões, né? Mas a gente vem e depois vem Sanfonias. Ô Sanfonia, vem cá. Aí quando chega a 18 anos, o moleque quer trocar o nome dele, não é? Aí Abacuque, ô Abacuque, como é que vai ser o apelido desse menino? Desse jeito que tá, vai ser Cuque. Aí vai falar assim, aí vai dizer que é bullying, né? Hoje qualquer brincadeira é bullying. Gente, eu estava falando com meus filhos, eu acho que eu fui o menino que tive mais apelido na vida. Você acredita que até pescoção eu já fui? Meu apelido já foi Pescoção. Um monte, não posso nem lembrar dos outros. Mas eu levava numa boa. Mas agora, não se importa com esses nomes não, gente. Abacuque 3, quero compartilhar esse texto com você e trazer uma palavra de esperança para o teu coração, uma palavra de alegria, para que você possa sair daqui bem animado, para que você tenha um domingo maravilhoso, que esse domingo seja o domingo mais especial da tua vida e que você entre no domingo crendo que você está diante de uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de portas abertas, uma semana que você vai enfrentar ela com muita alegria e com muita coragem, e você vai passar, porque existe alguém que te fortalece, você não está só. Amém? Então, gente, Abacuque 3, a partir do 17, eu gosto muito desse texto. Esses dias eu passei por um lugar lá em Cuiabá, e eu fui cantar em Cuiabá, mas logo aí arrumaram um negócio no interior de Cuiabá. E longe, mais longe, pensa no negócio longe. E eu fui, mas só que eu fiquei hospedado em Cuiabá. Eu fui de dia e voltei na madrugada. E eu vi um monte de animais na estrada e tal, aquelas coisas lindas assim. E eu vi umas coisas que me deixou muito empolgado e que me deixou feliz em ler esse texto. A minha versão é um pouquinho diferente da tua. Eu vou ler essa versão que está aqui. Ela vai até o 19, tá? Me ajuda aí, tá? Passando 17, 18, 19. Gente, vamos ler junto aqui? 1, 2, 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Vamos lá, passa para o 18, gente, vamos lá comigo. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. 19, o Senhor Deus é a minha, Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre
altos. Não, agora deixa o regente para lá. O Senhor Deus é minha força. Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre os meus altos. Esses dias aí eu recebi uma fotografiazinha no meu Instagram. E a fotografia era assim. Era um passarinho dentro de uma gaiola e um passarinho na janela. Então, a fotografia mostrava assim, o passarinho que estava na gaiola e o passarinho que estava na janela. E o passarinho que estava na gaiola virou para o passarinho da janela e falou assim: aqui eu estou bem, aqui eu estou seguro, aqui todo dia eu recebo água e comida, aqui, quando chega de noite, apagam a luz e colocam uma coisinha em cima de mim e eu durmo tranquilo. E o passarinho que estava lá na janela olhou para ele e falou assim: você tem tudo isso, mas você não pode voar. Ele foi embora. São aqueles que gostam de se conformam com a zona de conforto e fica acomodado e não quer ir para lugares altos. Eu queria desafiar você. Aqui, ó, a minha versão. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer pelos meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero te agradecer por essa